Saúde é com a gente, converso com o Dr. Paulo Canassa, médico geriatra. Doutor, muito obrigada, muito importante sua participação. Nós estamos nesse comitê de enfrentamento do coronavírus. Essa pandemia, ela é hoje um desafio muito grande para a saúde e todos nós podemos ser muito importantes para evitar que esse adoecimento traga tantos impactos. Em relação ao idoso, quais são as considerações? Bem, todos os dados epidemiológicos aos quais nós tivemos acesso até agora mostram que o idoso ainda é o grupo mais vulnerável. É o grupo onde você tem a doença mais manifesta e você tem os quadros mais graves. Algumas estatísticas mostram que pessoas em torno de 60 anos até os 70 têm uma mortalidade de 3,4%, 3 e pouco por cento. Dos 70 aos 79 anos, essa mortalidade chega em torno de 7%. E acima dos 80 anos, essa mortalidade chega próximo de 15%. Então, esse é o grupo etário, a faixa etária, que nós temos que ter mais cuidado. Quais seriam os cuidados fundamentais para essa faixa etária? Principalmente que essas pessoas não sejam expostas a multidões, não entrem em aglomerações de pessoas. E a gente sabe também que as crianças, muitas delas são portadoras assintomáticas do vírus, elas não estão manifestando a doença. E mesmo assim elas podem transmitir, né, como todos nós podemos transmitir sem estarmos sentindo nada. Então é importante que a gente evite agora de levar o netinho, o bisneto para poder visitar o avô, evitar contatos de muitas pessoas, com as pessoas mais idosas, e seguir também as recomendações de higiene que devem ser seguidas por todas as pessoas. Lavar as mãos antes e depois de qualquer contato com outra pessoa, ao sair de casa e ao retornar, usar álcool em gel quando for ter alguma atividade externa e, na medida do possível, para os grupos de risco, para contato com pessoas que estão apresentando tosse ou sintomas, o uso da máscara respiratória, a máscara cirúrgica é o suficiente. Então, são recomendações corriqueiras, mas que nós devemos assim adotar para essa faixa etária. Olha, infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia. É um momento muito crítico, mas é um momento de reflexão no qual nós temos que tentar as estratégias adaptativas. Então, assim, as recomendações se você pode não sair de casa, pode trabalhar de casa, tente trabalhar de casa. Se você pode evitar lugares com muita aglomeração de pessoas, evite. Se você pode evitar de deixar o seu filho com o seu pai, que tem mais de 60 anos, faça isso. Agora é o momento de nós buscarmos alternativas, porque realmente é o grupo mais suscetível, mais vulnerável, e quanto mais contato nós tivermos com pessoas em ambientes muito cheios, nós também estaremos suscetíveis a carrear o vírus ou até mesmo desenvolver a doença. O fato de nós termos um risco menor não significa que nós não possamos adoecer. Então, a gente precisa ter cuidado conosco e também considerar os grupos, as faixas etárias e as condições de maior vulnerabilidade. Então, a gente entende que muitas vezes o idoso é o arrimo de família, o idoso é o provedor da casa, mas se esse idoso necessita trabalhar, e isso é uma condição que infelizmente não tem jeito, que pelo menos as condições de higiene básicas, as condições de prevenção possam ser adotadas. Nós sabemos que a maioria das empresas que trabalham com muitos funcionários estão adotando já medidas restritivas, e eu acho que é nesse caminho que nós temos que seguir também com a terceira idade. Nós sabemos que a maioria dos casos vão ser assintomáticos, ou seja, sem sintomas, ou oligossintomáticos, com poucos sintomas. E muitos dos idosos também vão ter quadros mais brandos da doença. O que está se recomendando tanto de entidades externas de outros países onde você tem
é uma situação um pouco mais crítica, quanto o Ministério da Saúde e as sociedades de medicina envolvidas, o que tem se recomendado é que os quadros brandos devem permanecer em casa. Então, se você tem uma febre baixa, uma tosse irritativa, quadros parecidos com resfriado, você deve ficar em casa, você não deve procurar o pronto-socorro. Por quê? Porque se aquilo não for um quadro de Covid-19, do coronavírus, você vai estar entrando em contato com outras pessoas no pronto atendimento que podem estar portando esse vírus e você pode se contaminar e desenvolver um quadro. Esse é uma das recomendações e um dos motivos. A outra questão é que nós não temos, em lugar nenhum do mundo, condição de cuidar imediatamente de todos os casos de gripe que podem aparecer. Os casos leves devem ficar em casa. Agora, é importante saber que qualquer sinal de alarme, se a pessoa tem uma tosse muito persistente, uma febre alta, e principalmente se ela começa a ter falta de ar, ela deve imediatamente procurar o pronto atendimento mais próximo, porque isso já configura sinal de alerta. Porque, na verdade, esse vírus causa uma pneumonia viral, que tem, muitas vezes você ausculta o pulmão e não tem nada, você às vezes faz um raio-x e não tem uma imagem, mas existe um processo inflamatório e o sintoma vai mostrar para a gente que essa pessoa precisa de uma atenção especial. Então, caso o paciente ele tenha um sintoma de falta de ar, maior prostração, febre persistente, esse deve procurar o pronto atendimento. Do mais, é recomendação geral, né, e oficial que essas pessoas, independente da idade, fiquem nos seus domicílios. Na verdade, é muito importante que as pessoas, em geral, consigam ter consciência do potencial de calamidade que essa situação pode atingir. Então, o que nós estamos tentando é evitar que chegue a esse ponto. Então, se nós conseguimos abdicar de algumas das atividades em grupo, se uma pessoa daquela atividade ela está portando o vírus, ela provavelmente vai contagiar algumas daquelas pessoas. Se as pessoas não vão fazer esse encontro em conjunto, o risco de contágio diminui. A grande questão é, se a população adoecer em massa, como que nós vamos tratar dessa população toda? Essa é a grande preocupação. Quanto mais a propagação for rápida, maior a chance de você superlotar hospitais, de você não ter aparato de unidades de terapia intensiva para aqueles que necessitam, que são os casos mais graves, e um colapso geral. Então, a colaboração de todos nós ela é fundamental. Se você tem uma atividade que você gostaria de fazer, mas você pode não fazer por enquanto, você pode esperar um pouco, a recomendação é que você não faça essa atividade em grupo. Nós não devemos entrar em pânico, eu acho isso muito importante. As pessoas estão gerando um pânico no sentido de estocar comida para muitos meses e não acredito que seja o momento para a gente fazer esse pânico geral, mas nós temos que tomar cuidado. Se as pessoas conseguirem até se revezar, haver um planejamento para que determinados grupos possam ir ao mercado, se isso fosse possível, seria muito bacana no sentido de diminuir o próprio contágio, os casos mais importantes da doença. Só que nós sabemos que não é tão simples você colocar num mercado, num supermercado, de tal a tal hora, de tal a tal dia, de tal idade que vai poder fazer as compras. Isso é muito complexo, mas se cada um tiver um pouquinho de consciência, a gente consegue organizar.